Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aí em mais um BetoCast. Eu sei que o Senhor tem algo incrível a revelar no teu coração, ministrar as nossas vidas. Hoje estou aqui com convidados mais que especiais, amigos ilustres, e é uma honra tê-los aqui. O pastor Eliel Ponciano e a pastora Tamires Ponciano. Que bênção tê-los aqui, meus amigos. Obrigado por aceitarem o convite. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal quem vocês são, começando a se apresentar e também falando, né, da visão de vocês, uma visão apostólica, uma igreja que tem marcado aqui a região de Cajamar, transformando vidas. Bênção demais, bom tê-los aqui. É, primeiramente, obrigado, né, pastores, né, por ter nos recebido, por ter nos convidado. É uma grande honra. A gente vem acompanhando o trabalho lindo que Deus tem feito através de vocês. Vocês têm alcançado uma multidão aí para Cristo, para o reino. Sou o pastor Eliel, como você disse, pastora Tamires, somos um casal, temos duas filhas lindas, Uau. então somos filhos de Deus. E o Senhor tem nos chamado para um tempo de servir nesse território de Cajamar. Estamos em Cajamar há 7 anos, com a IAP, né? O Senhor tem nos destinado para esse tempo e tem sido muito precioso tudo que o Senhor tem feito. E estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem realizado nesse tempo. E eu creio que é um grande desafio, não só para Cajamar, mas para toda a região, né? Eu acredito que esse é o tempo onde nós sempre falamos Cajamar vai ser incendiado. Eu creio que Cajamar, Santana e Parnaíba vai ser incendiado pela glória de Deus nesse tempo. Uau. E como vocês começaram, né? Como um pouquinho da história de vocês. Ministerial, a gente começou quando nós nos casamos. O Senhor já havia nos chamado e nós começamos a cuidar de vidas por amor, né, pastora? Começamos a cuidar por amor. O Senhor nos chamou para isso e aí nós não sabíamos exatamente qual era o tempo que o Senhor tinha para nos levantar como pastores. Eu até brinco porque eu imaginava que eu ia ser pastor quando eu tivesse bem velhinho, né? Então eu imaginava aquele pastor bem velhinho, Aham. só que Cabelos os brancos. cabelinhos brancos, só que o Senhor nos chamou muito novo. Eu tinha 26 anos, a pastora tinha 20 anos, para 21 anos. Foi quando o Senhor nos chamou, no entanto, a gente já cuidava de vidas. Uau. Então nós já cuidávamos de vidas e o Senhor nos trouxe uma unção poderosa, um tempo apostólico, profético. Uhum. Então eu creio que o Senhor nos despertou para um chamado. Nós atendemos o chamado de Deus. Nós nunca nos programamos, vamos ser pastores. O Senhor nos chamou e a gente aceitou o chamado. E aí vocês vieram pra cá debaixo de um envio, né? Sim. Eu lembro que vocês comentaram, né? Inicialmente, não e Não, sim, é? né? Porque inicialmente nós não queríamos vir para cá, né? A ideia era, quando casássemos, que nós iríamos morar lá na Zona Leste. Então, a ideia não era vir para cá. Só que aí o Senhor já começou a mover as coisas, porque o pastor já morava em Cajamar, né? Na Sim. realidade, com os pais. E quando nós estávamos noivo, a ideia era essa, ó, você vem pra cá para que a gente dê continuidade. E ele aceitou, só que aí o Senhor fechou todas as portas, né? Nós havíamos locado uma casa lá na Zona Leste e de repente essa casa não deu mais certo. Nossa. Nossos móveis já estavam lá, só que não religaram a energia e o dono chegou para nós e falou, ó, procurem outra casa porque deu um problema no IPTU e nós não temos previsão. Nossa. E aí, recém-casados, não tínhamos onde morar, ficamos 15 dias na casa dos pais dele, 15 dias na casa dos meus pais, e procurando casa. E aí falamos, vamos pra onde? Aí o pastor falou, vamos pra Cajamar. Eu falei, não, pra Pelo amor Cajamar de Deus. não. Aqui era muito interior ainda, assim, né? Hoje cresceu bastante, mas era bem, como se diz? É interior mesmo. Bem interior, né? Para a pastora Tamires, que estava acostumado a morar numa metrópole, muitas casas, Bem muitas movimentado, né? pessoas, Sim, muito movimento. Então vir aqui, que tinham poucas casas, era um desafio para ela. Até sim. mesmo porque o ministério da pastora Tamires, até então, ela era muito evangelista. Hum. Então nós sempre falamos que quando ela estava no mundo, ela arrastava uma multidão para as baladas, só que quando ela veio para Deus, então ela começou a arrastar uma multidão para a igreja. Uau. Sim. E agora imagina você saindo de um lugar onde você conhece muitas pessoas e Deus te trazendo para um lugar onde você não conhece ninguém. Então foi isso que ocorreu. Então ela começou a questionar assim, mas é isso mesmo? Sim. Porque na Zona Não, Leste eu por um poderia... tempo, a início, eu não tinha muito essa visão. Falei, vou ver algo novo, né?
Só que quando nós nos mudamos, aí viemos conhecer um apartamento, aí eu gostei tudo e senti paz no meu coração. Falei, então tá bom, então vamos. O Senhor fechou as portas aqui, vamos, né? E no meio da Marginal, nós locamos um apartamento e o proprietário rasgou o contrato. Foi isso que ele falou. O corretor ligou e falou, ó, o proprietário rasgou o contrato, disse que não quer que vocês venham pra Cajamar. Eu falei, é um sinal de Deus, Deus quer que eu volte. Lembro como se fosse hoje, parei o caminhão na Marginal e falei, olha, eu vou orar, Deus quer que eu volte. E aí eu orei e Deus falando, Tamires, vai embora, não olhe para trás. Uau. E eu segui, falei, não, vamos seguir e eu vou seguir o que Deus quer. E aí quando nós viemos morar aqui, fui na Universal, a gente tava bem perdido, assim, ainda em questão ministerial, né? Porque nós estávamos congregando em uma igreja lá. Então, nós começamos em algumas igrejas, né? E não encontrávamos nenhuma igreja. Eu falei, Deus... Tipo, quando você fala, acho que Deus se equivocou. Uma blasfêmia, A gente assim, foi né? em todas as igrejas da região, né? Sim. Senhor, onde o Senhor quer que nós ficamos, onde o Senhor quer que a gente sirva. E a gente começou a conhecer várias igrejas, e, enfim. E foi aquela guerra, aquela luta. E o Senhor destinou nós até uma igreja da Quadrangular, que fica no Guaturinho, que foi uma bênção para nós na época. O Senhor, Ele nos ergueu ministerialmente naquele lugar. A gente pôde ajudar muitos pastores naquela época também. E só que o Senhor tinha algo a mais ainda, que foi aí que o Senhor nos despertou para IAP em Cajamar. Sim. Aí foi através do encontro, na realidade, né? Porque aí eu comecei a trabalhar e levei 3 pessoas para o encontro com Deus, que era da mesma igreja que nós éramos na Zona Leste. E quando elas vieram, elas ficaram na expectativa do que nós vemos lá. E, infelizmente, a igreja não estava conseguindo acompanhar a nossa fome, né? A nossa sede. Nós estávamos ali numa expectativa muito grande, coisas grandes, né? E infelizmente, a igreja estava um pouco limitada dentro de uma visão. E aí foi aí que nós oramos ao Senhor. Falou assim, então vamos dar continuidade, vamos abrir uma célula, né? E aí falamos com os apóstolos, né? Que são nossos apóstolos até hoje. Falamos, olha, nós queremos abrir uma célula para dar continuidade naquilo que vocês estão vivendo aqui. Nós queremos carregar para lá, nós queremos algo a mais. E aí ele nos enviou para uma célula e começamos uma célula na casa dos pais do Eliel. Lá a sala era bem grande. E aí, na primeira célula, uma vida se rendeu a Jesus e aquilo, tipo, foi uau, porque nós estávamos 1 ano em Cajamar e não tinha esse apelo nos cultos, né? Então, infelizmente, muitas igrejas, né, ainda não têm vamos dizer, esse hábito, né, de ganhar as vidas, né? É um culto e aquilo basta. E para nós nunca tínhamos essa visão, né, de aquilo basta. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí, quando uma vida se rendeu a Jesus, aí foi um gás pra gente, né? Nós falamos assim, nossa, é isso, vamos prosseguir. E aí, começamos a célula e sentimos a necessidade de algo a mais, né? E aí, falamos, vamos iniciar um ponto de pregação. Falamos com os apóstolos, vamos começar cultos no domingo. Na verdade, assim, não é que a gente queria algo a mais, é porque aquilo tomou uma proporção muito grande. Exigiu, né? Imagina, o que era uma célula que a gente queria servir as pessoas começaram a pedir culto. Sim. Pastores, a gente nem era pastor ainda, pastores, vamos fazer culto, nós precisamos de culto, precisamos de mais tempo com Deus. Então, aquilo que para nós era uma reunião para falar do amor de Deus, as pessoas começaram a se achegar, começaram a pedir culto. Então começou a encher, começou a pedir culto e o Senhor foi nos direcionando. E algo interessante, só voltando aí no princípio ali da história, é que teve esse episódio da gente ter locado o apartamento e o dono ter rasgado o contrato e nós viemos tipo, cara, frustrado, né? O que Deus está querendo? Porque nós tínhamos uma casa locada na Zona Leste, já estava com todos os móveis, vindo para Cajamar, o proprietário rasgou o contrato. Só que a pastora Tamires orou e falou assim, o que o Senhor quer? Será que é um sinal para eu voltar? E Deus falou assim, não, é para vocês continuarem. E continuamos. E então nós fomos atrás de outro apartamento, local, uma outra residência e locamos. Quando nós locamos e fomos ter a primeira visita do proprietário, isso nos marcou muito. Porque o outro proprietário rasgou o contrato. E quando nós tivemos a visita do proprietário de onde nós locamos e entramos, esse proprietário olhou para nós, quando nós abrimos a porta, ele olhou para nós e começou a rir.
A gente falou, mas o que aconteceu com esse senhor, né? Aí ele começou a rir e falou assim, eu orei para vocês virem para cá. Uau. Foi Então muito isso forte. marcou muito a nossa vida, porque nós percebemos que era uma luta espiritual muito grande. Porque da mesma forma que o primeiro proprietário rasgou o contrato sem motivo algum, quando esse proprietário olhou para nós e falou assim, eu orei para vocês virem para cá. Eu também sou pastor, não, nós não éramos pastores. Eu sou pastor e eu tô orando, estava orando por vocês. Uau. Então foi algo que a gente não entendeu de imediato, porque a gente tinha só se mudado para cá. Mas depois nós começamos a entender que era uma luta espiritual e que o Senhor tinha um propósito E que o Senhor estava muito conosco, grande, né, para esse território. Então assim foi onde iniciou E se o comentando, ministério. comentando algo aqui, é muito louco, né? Eu gosto muito de usar esse termo, né? Muito louco, é muito louco. A gente cria uma expectativa, né? Sim, Pô, você conhecia uma galera toda na Zona Leste, minha sim. vida, família, arrastava a galera, vou ganhar essa galera pra Jesus, agora que eu me Exato. converti. Só que o Senhor tinha um novo Um desafio. novo povo, né? É, uma galera nova que ainda não conhecia Jesus e falou assim, ó, não é na força do seu braço, não é no seu conhecimento, eu vou fazer Sim. algo novo. E aí tá disposto, é muito difícil, né? Sim, porque o processo foi bem dolorido, né? Porque nós chegamos agora em numa igreja estável, vamos se dizer assim. Uma igreja que você tem todos os ministérios. Só que quando nós começamos, não tinha nada. Então, assim, e essas pessoas que a gente achava que estava com a gente, depois a gente descobriu que não estavam, entendeu? Então você fala assim, Deus tá nesse negócio, você cogita. Então, era aí que onde o pastor citou que eu queria negociar com Deus. Porque teve cultos que tava eu e o pastor e, tipo, 2 pessoas. E aí eu sentava com Deus e falava assim, Deus, lá se eu voltar, eu vou conseguir ganhar mais vidas pra ti. O senhor tem certeza que quer que eu fique aqui? Eu não tô sendo produtiva. Então, o fato de eu, não que seja números, né? Mas o fato de eu não tá conseguindo realizar aquilo que o senhor estava querendo, ou que eu, né? Que de repente Deus estava querendo realmente aquilo. Me incomodava bastante, porque eu gosto muito de ver resultados, né? Então, eu ficava bem aflita e ia ver meus pais lá na Zona Leste, os nossos amigos da mesma igreja, eles estavam voando, a igreja lotada. E eu ia chorando e voltava chorando. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos em Cajamar chorando. Virava dias assim, chorando. Falava assim, não, quero voltar. Mesmo com a igreja, e quando a igreja iniciou, aí nós fomos pro fundo da lavanderia, né? Que é onde a gente fala, e não tinha nem contrapiso, não tinha nada. Colocamos uma cadeira, pegamos uma mesa ali de cozinha, uma caixa, e falamos, vamos fazer um culto aqui. Aí nós tínhamos uma amiga nossa, que era ela levita, né? E ela seguiu a gente nesse propósito aí, e foi bênção pro nosso ministério, né? Foi bênção ali pro nosso ministério. E aí iniciamos, só que o tempo do Senhor não é o nosso, né? Então, demorou, para nós demorou, né? Até vermos resultados. Então, era uma rua no Portal dos IPs, um bairro assim, vamos dizer, as pessoas são muito reservadas, tem um poder aquisitivo bom, tem a vida estável, né? Assim, tem a vida estável. Então, elas não se interessavam por entrar em uma casa, um culto na lavanderia. Como pode Deus estar no fundo de uma lavanderia, né? Então, era... Só que o propósito queimava muito dentro da gente, né? E é muito louco mesmo, né, pastor? Essa questão de aceitar o chamado e começar do zero, né? Vamos dizer Isso. assim. Na verdade, nunca é do zero, mas foi da maneira que o Senhor nos chamou. Porque a gente não entende, a gente imagina toda uma estrutura, falar, cara, legal, já que o Senhor quer que a gente inicie aqui, vai vir a família de tal pessoa, vai vir a minha família, juntando já dá 30 pessoas, e o irmão lá vai investir tanto dinheiro, também vai ser bênção demais. E quando começa, não é bem assim. Não é assim, Você funciona. vê que era uma Nunca fantasia é- da sua cabeça. Nunca é dessa maneira, né? Então as pessoas que a gente imaginava que iriam vir, não vieram. Sim. Só que Deus mandou pessoas que a gente nunca imaginou que viriam, né? Então isso é quem nos motiva e também a gente percebe que tudo vem dele. Tudo vem dele, Que é o enfim. mover dele, né? O mover dele. E o quanto a gente aprende com isso, né? Sim. Eu acho que essa trajetória é uma lapidação pessoal Sim. para que em determinado momento, quando o Senhor nos colocar ou levar para aquilo que Ele tem, a gente já seja forjado. Que vocês comentaram assim, pô, quantas pessoas passaram e passaram, Sim. Sim.
pô, tamo junto e depois não tá mais junto. Sim. Só que aí você vai conseguindo conhecer corações nisso, né? O Senhor vai começando a dar discernimento e você já Exato. consegue, pô, eu consigo investir aqui, eu consigo contar com essa pessoa. O Senhor vai Sim. fazendo em nós, né? E vocês foram, então, da quadrangular para uma visão apostólica. E o que que é a visão apostólica, né? Tem muita gente que hoje, eu conheço o apóstolo tal, mas o que que é uma visão apostólica? A visão apostólica é baseada literalmente na igreja primitiva, né? Então, ali nos apóstolos, nos primeiros passos, na igreja que nós falamos que o Senhor Jesus fundou. Então, ele escolheu ali os primeiros seguidores, que depois viraram apóstolos, eles quem conduziram a primeira igreja após Jesus. Então, é uma igreja que crê na manifestação do Espírito Santo, uma igreja que crê nos prodígios, crê em curas, restauração. Então nós cremos que a mesma manifestação que ocorria naquela época, na igreja primitiva, ocorre agora também. Então é uma igreja que crê nos 5 ministérios, né? O apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e mestre. Então nós vivemos isso, nós cremos muito isso, né? Nós cremos que uma igreja, para que ela venha fluir exatamente como o Senhor quer, tem que carregar esses 5 ministérios. Não tem como, o pastor não vai carregar a igreja sozinho. Então nós cremos muito nisso que é nos ensinado. É o governo do Espírito, né? É o governo do O governo do Espírito. Espírito, né? É Uau. literalmente o governo do Espírito. Então tem até algo que eu vi há pouco tempo o apóstolo Luiz Hermínio falando, né? Então, o apóstolo Luiz Hermínio, nós cremos que é um apóstolo que o Senhor tem levantado nesse tempo como referência aqui no Brasil, como referência para as nações. E ele fala assim, eu creio muito que as igrejas são fundamentadas nos apóstolos, né? Porque o próprio Deus falou assim para Pedro, né? Pedro, você é rocha e sobre você eu irei edificar a minha igreja. Então nós cremos nessa estrutura. Os apóstolos trazem essa edificação e depois vem os outros ministérios, profético, evangelístico, tem um pastoral, né? E nós cremos também que todos trabalhando ali, o mestre também, a igreja consegue trabalhar no todo e cumprir o propósito. E o curioso é que quando nós fomos ungidos, nós nem sabíamos o que era o apostolado. Então nós nem sabíamos por que estávamos numa igreja apostólica, né? Então nós confiamos na unção daquilo que nós estávamos vendo, né? Nós falamos assim, poxa, eles estão voando. Então, nós vamos atrair isso que eles estão vendo para cá, né? Que atualmente eram os nossos líderes, pastor Jonatas, pastor Andressa. E a gente falou assim, então, a gente quer viver isso. E aí, com o tempo que nós viemos entender o que era o apostolado, né? O que é uma igreja apostólica. E então, é literalmente o Senhor que faz todas as coisas, né? Então, não foi assim, vamos entrar para uma igreja apostólica, né? Porque nós escolhemos. Não, nós nem sabíamos a princípio o que era isso. Nós não sabíamos nem o que era o pastoreio na realidade, né? Nós fomos pegos totalmente desprevenidos. O que acontece, pastor? Tem muitas pessoas que perguntam assim, como que nasceu a IAP em Cajamar? Como que nasceu, não? Como que vocês abriram? Eu sempre falo, cara, a igreja não se abre, né? A igreja se nasce. Então, o nosso chamado foi muito louco, né? Então, assim, foi algo muito louco, porque, assim, o pastor Edgar e o apóstolo, né, Lorival, vieram fazer uma visita pra gente ainda nos cultos na lavanderia. E no meio do caminho, o Senhor começou a falar com o pastor Edgar, falou assim, eu preciso separar eles para pastores. A gente não tinha o intuito de ter uma igreja. A gente não tinha o intuito de pastorear uma igreja. Então, o pastor Edgar falou assim, mas sério, Senhor, hoje mesmo, assim, sem avisar, no fundo do quintal, vai dar certo? Quem chamou minha mãe pra unção? Eu nem avisei eles, né, para eles chamarem os pais, enfim. E Deus falou assim, é hoje. Então o pastor Edgar falou assim, eu preciso de um sinal. Quando eu entrar em Cajamar, eu preciso de um sinal. Isso estava um dia ensolarado, enfim. E quando ele entrou em Cajamar, ele fala que quando ele entrou no Cajamar, quando ele viu o nome Cajamar, começou a chover só naquela parte, uma chuva muito forte. E Deus falou assim, esse é o sinal. Então, nós estávamos esperando eles para esse culto. Quando eles chegaram, eles falaram assim, o Senhor mandou a gente separar vocês a pastores. Eu falei, assim, desse jeito, né? Então, nós cremos que o quê? Que uma vida com Deus é um chamado, né? Né, pastor Tiago? É um chamado. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não estou preparado. Meu irmão, não é estar preparado. É você atender o chamado que Deus te deu.
Então, assim, porque a pastora também fala assim, nós não sabíamos o que era uma igreja apostólica, porque nós queremos que nós primeiro vivemos e depois começamos a entender, Sim. né? Então, primeiro você tem um encontro com Deus, você não tem como explicar o encontro com Deus, mas depois você começa a viver, e depois que você vive, você consegue explicar alguns pontos sobre isso. Uau. Então, é algo poderoso. E aí você estava até comentando assim, viver o chamado, porque às vezes a gente imagina estar disponível, né? Sim. Mas não é só sobre estar disponível. Sim. Porque a Bíblia fala assim que o Senhor chamou várias pessoas que estavam ocupadas com outras Sim. Uau, é funções, com isso. outras tarefas, mas quando ouviram, obedeceram. Aceitaram. Exato. Tô disponível, eu vou. Eu vou queimar aqui os bois, Exato. As carroças. as carroças e vou Maior seguir. exemplo de Pedro, né? A maior pesca da vida dele, ele poderia Deixa eu ter vender tudo. aqui. Uau, Isso. poderia abrir um Tipo, grande ele poderia negócio. abrir um É. grande negócio, era uma herança ali para a família dele, só que Jesus falou: abdica tudo agora e segue-me. E ele não cogitou. E tem até uma ministração que eu ministrei, eu imagino o Pedro falando assim: uau, se esse cara fez eu pescar, tudo isso, o que ele não pode fazer? Sim. Então, é entender o que o Senhor pode fazer, né? É entender a grandeza, a magnitude desse Deus. E doido de tudo isso, assim, é que ver o que ele vai fazer e mesmo estando com ele, não vai nos isentar de dias ruins, né? Sim. Nós vamos Exato. passar, mas nós estamos com ele, Exato. né? Então essa é a garantia de passar, né? Sim. E são nesses tempos ruins, de tempestade, que nós realmente conhecemos ele mais, né, pastor? Eu sempre carrego uma frase que fala que não se faz bons marinheiros e mar calmo. Então, para você saber se o cara é um bom marinheiro, ele vai ter que passar por um mar em revolto, né, em tempestade, né? tempestade, senão você não vai saber se ele é bom marinheiro ou não. Sim. Então, como nós conhecemos uma pessoa que é cristã ou não? Quando ela passar pela prova. Sim. Quando ela passar pela tempestade. Porque se você ser cristão, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas voltando para a questão, né, pastor, que você falou sobre estar disposto. Muitas pessoas hoje, elas querem sentir algo, né? Eu quero sentir É antes um de sinal, fazer. né? Mas muitas vezes nós não vamos sentir nada, é só atender realmente o chamado. E não, mas quando eu parar de trabalhar, mas é quando eu terminar a faculdade, mas quando eu casar eu irei seguir. Mas como o Senhor falou, o Senhor Jesus chamou muitos ocupados, pessoas que trabalhavam e que estavam dispostas a seguir o chamado. Isso é Pessoas que tinham extraordinário. família, né? E abriram mão das suas famílias, né? Igual nós estávamos comentando antes de começar o podcast mesmo, as pessoas estão tão rasas, né? Não querem abrir mão de um período longo de culto, né? Sendo que os apóstolos, eles abriam mão de tudo para servir o reino. E hoje as pessoas têm pressa de 2 horas de culto, né? Fast food, né? Isso. Sim. Eu quero. É dentro disso. Que nem as pessoas falam, mas que hora que acaba? Não tem hora para acabar. É o Senhor que ministra. É claro, nós temos que trabalhar com ordem e decência. Só que nós temos que entender que nós não estamos adorando qualquer pessoa. Sim. Não temos que ter pressa de sair da presença do Senhor, né? E é o que ultimamente está acontecendo muito, né? Entrando nesse ponto, né? A gente vai. Imagina, né? Na rua Azusa. Sim. Uau. Ó, eu vou ir na hora que eu chegar. Não, senhor, o senhor chegou, mas eu vou acabar aqui. Não Cara, dá, quando vai. ele vem, esquece. Esquece. Exato. Né? Não tem o que fazer. E nós queremos também que Deus tenha despertado essa geração. Uma geração sedenta, uma geração que tem fome. Sim. Hoje nós estamos até impressionados com muitos jovens que até estão perto de nós, que eles quem nos chamam, vamos para o monte, pastor. Pastor, vamos orar, pastor. O que nós podemos fazer diferente? E a gente percebe que não são pessoas emocionadas. São pessoas realmente que estão com fome, com sede Querendo, e né? querem ir em águas mais profundas. Então, na verdade, eu acredito muito no levantar dessa geração para esse tempo. Amém. Eu creio muito que o Senhor tem levantado uma geração que vai alcançar muito mais longe daquilo que a gente alcançou. Sim. Vocês comentaram que estão há 7 anos, né? 7 Sim. anos. 7 anos, e eu sei que foi muita luta, né, pra chegar aqui. Eu acho que creio que várias vezes vontade de parar de desistir. Sim. É ir Quase- pra quase zona... não- Várias Não. negociações. É ir pra Zona Leste chorando e voltar chorando. Sim, Meu sim. Deus, o que o senhor fez? Sim. E o Senhor tem feito algo incrível, né, na vida de vocês. A gente tem acompanhado e marcado vidas, histórias, enviando já pessoas, né? Aquele dia a gente estava conversando, mandou pessoas para o sul. O Senhor tem feito grandes coisas. E disso, eu vejo a IAP hoje ela se movendo muito no mover profético.
E eu queria até fazer umas perguntas, eu vou ter que dar uma lida porque não tá na Uma cabeça assim. cola. Fica à É, vontade. qual que é a importância do mover profético para a igreja de hoje? Eu vejo que vocês têm se movido, né, no mover profético. E qual que é a importância para o dia de hoje, para a igreja de hoje? Então, na realidade, nós começamos profeticamente, né? Porque, que nem nós estávamos falando, toda essa história, nós não víamos, então nós somente lançávamos palavras. Eu me lembro que quando nós fomos para a garagem, que nós saímos da lavanderia e fomos para a garagem, o Senhor me deu uma ministração que era de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. E tem uma parte que frisa bastante que é Ezequiel profetizando contra Gog, né? E eu nem tinha noção de principado, sabe, que agia nas geografias, só que eu, menina de 20 anos, e Deus falava, começa a profetizar. E eu levantava a minha voz e falava, nós vamos profetizar contra Gog, o vale de ossos secos dessa cidade vão se levantar, sabe? E eu via no meu espírito as pessoas, esse exército a qual o Senhor falava se levantando, né? Então, o profético, ele é cego. Você não vê, mas você acredita. Ele anda ali lado a lado com a fé, né? Você profetiza com uma convicção de que aquilo vai acontecer. Então, nós nos movemos muito nisso. Antes mesmo de ver tudo isso que está acontecendo agora, né? Nós já profetizávamos isso. Mesmo sem condições financeiras, mesmo as pessoas dizendo que não ia dar certo, as pessoas passando na rua fazendo Cooper, olhando assim, e nós já acreditávamos, profetizávamos que estaríamos na avenida. Então nós falávamos, não, nós vamos para a avenida, o Senhor vai nos conduzir. E eu dormia orando pela cidade, né? Nós até comentamos isso, eu e o Eliel, que nós, no fundo do quintal, orávamos pela geografia inteira. Então, isso é um mover profético, é você se mover dentro daquilo que o Senhor te amou. Então, assim, se o Senhor me levantou para isso, eu vou cair de cabeça. Então, esse é um mover profético, é você acreditar naquilo que Deus determinou para você, é você trazer a existência no que não existe. Eu acho que esse é o maior mover profético que existe. Através dele, você traz aquilo que não existe, né? Você chama literalmente. A gente estava até conversando quando a gente estava vindo para cá, pastor, que assim, a gente praticamente quando nós retornamos para a casa do Senhor, nós começamos a viver já essa unção profética. E quando o Senhor nos trouxe para o ministério do pastoreal, tudo, nós começamos no fundo da garagem, Deus falou assim, ó, profetiza sobre a cidade. A gente falou, uau, mas como assim? Não dá para profetizar primeiro para a gente ter um salão, né? Sim. Não dá primeiro um Ganhar algumas contrapiso, que nem pessoas. contrapiso não tinha. E Deus estava muito lá na frente, porque tudo já foi feito, né? Então, Deus falou assim, ó, profetiza sobre a geografia, profetiza sobre o território, profetiza sobre Cajamar, sobre Santana de Parnaíba. Então, a igreja, a IAP nasceu numa visão profética, a gente não via. Foi como Abraão, né? Sim, O Senhor sai da tua terra. fala para Abraão como? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu não te mostrei, mas eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Então, assim, a visão profética é exatamente isso. Você não vê. Você não vê carnalmente, mas você sabe que algo está te esperando. Sim. Você Então, começa isso a tem, mover isso algo, tem nos né? movido muito. Então, a maioria ou todos os passos que nós demos foi debaixo de uma palavra profética. Eu creio que todas as coisas foram criadas, né, debaixo de uma palavra profética. Não havia luz, então haja luz. Então, tudo que o Criador criou foi através de palavras proféticas. E a Mima estava lendo um livro, né? E ela comenta, eu não lembro exatamente o livro qual é. Depois, se a gente achar, a gente deixa nos comentários. Ela comenta assim que teve uma irmã que ela foi arrebatada nos céus. E aí um anjo levou ela para um galpão. Acho que era um ou dois galpões, assim, gigantes. E aí lá Era o da tava. Betuel. E lá tinha muita bênção. Assim, era como se fosse aqueles pallets, né? Os lugares onde Sim. vai depositando as bênçãos e várias caixas. E ela olhou assim pro anjo e falou assim, o que que é isso? Daí ele falou assim, aqui é tudo que Deus já reservou pra tua vida, mas talvez por uma falta de posicionamento ou da tua confiança não foi É isso. alcançado, né? Então, a Bíblia fala, né, em Hebreus, né, que o mundo, né, visível que a gente vê hoje começou no espiritual,
Então, É isso. tudo é lá, né? Então, você já, Senhor, eu não tô vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que nós estaremos, eu creio que o Senhor nos dará. Vai só dissipando aí os Sim, principados, as potestades e vai Sim. abrindo, né? sim, Uau. É o que a pastora falou, assim, a visão profética, o profético é cego fisicamente, né? Porque espiritualmente o Senhor nos dá uma visão, né? E uma convicção, Uma né? uma convicção. convicção. Você sabe o que vai acontecer. E as Exato. pessoas estão ao redor falam assim, que passou certeza, vai dar Sim. certo, você vai fechar as contas. Fala, aliás, eles perguntam, está fechando as contas? Fala, não está fechando. E nunca vai fechar. E aí, Porque é algo que Deus já proveu, né, no espiritual. E nós temos que atrair isso para o físico. sim, é o que já tá liberado, né? Tá liberado. E é engraçado, eu gosto muito quando. Romanos capítulo 8. Quando o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele vai ao coração, ele vai falando assim, que ele vai ao coração de Deus e ele prescuta o coração de Deus e segundo a intenção de Deus, ele intercede por nós. Quando o nosso espírito está tão alinhado, né? Ele se agita, né? Sim. Porque Sim, ele sim. começa a receber do Espírito aquilo que o Espírito Santo já viu de Deus para as nossas vidas. E aí você começa a mover Deus. O Senhor tem tudo isso mesmo? Então eu vou lançar a Eu vou. palavra. Oh, Ô Senhor, não vai chover. Não chove. Senhor, vai chover. É Chove. igual Pedro perguntou, né, quando Jesus veio andando sobre as águas. É o Senhor mesmo? Sim, se Pedro, for, sou eu. Então me chama até ti. Então ele vai. Então é isso que nós temos que fazer. Isso que é profético, né? A gente ouvir a voz e obedecer. Uau. Eu ouço a voz e obedeço. Mesmo se eu não ver, Uhum. mesmo que para mim pareça obscuro, pareça confuso, mas eu ouvi uma voz. E eu ouço a voz dele, e nós conhecemos a voz dele. E quando ele fala, a gente vai. Não tem como não ir. Você comentou assim que as contas não fecham, né? Sim. É aí que realmente é Deus, né? Sim. sim, Porque se a gente vai com tudo montadinho, planejado, não que Calculado. não tenha a organização, mas você fala sim, assim, cara, das contas. Aí é onde entra Deus. Você fala, Senhor, o maior interessado é o Senhor. exato. É Agora, isso. E é vem com a engraçado gente que aí. todos os passos é assim, né? Uhum. Nunca bate, nunca as contas. O pastor ministra muito isso na igreja. Gente, não adianta vocês sentarem e querer fazer conta, porque as contas não vai bater. E se a gente querer que as contas se batam, então nós iremos viver coisas comuns, Uhum. né? Só que quando nós adentramos na matemática dos céus, nós não se preocupamos com os números, nós se preocupamos com a visão daquilo que ele já deu, né? Então, é isso que a gente costuma seguir. Então, todos os passos que nós demos foi em fé e profeticamente, acreditando que o Senhor ia fazer coisas maiores, né? Então, quando nós saímos da lavanderia, eu me lembro que procuramos um salão em cima de um açougue ali no Polvilho, R$ 800. E não tínhamos condições de pagar, não tínhamos condições, estávamos recém-casados. Malemar conseguíamos organizar ali a nossa vida e chegamos à conclusão, olha, não vai dar. E aí nós olhávamos para a garagem, né, que nós descemos, tava cheia de entulho, que era todo o restante da obra do meu sogro de 2 andares, então todas as madeiras estavam lá, Uma era loucura. barro na garagem, e o senhor falando assim, vai pra garagem que eu vou estabilizar vocês lá, né? E aí falamos, senhor, não temos nem condições de tirar esses entulhos daqui. Só que aí movemos os varões ali da igreja e eles mesmos começaram a retirar os entulhos. Lembro que os membros mesmo se mobilizou, fizemos ali uma vaquinha, fizemos o contrapiso e colocamos o piso e caminhando debaixo disso, né? E ficamos ali na garagem esperando o tempo de Deus, como nós falamos no início. Depois, essa moça que iniciou com a gente não fluiu mais e começamos no YouTube. Pensa, você dirige o culto, você ministra a oferta, você dança e você não tem alguém para direcionar ali uma adoração, né? Então, o dia que o pastor pregava, eu dirigia o culto. O dia que eu pregava, ele dirigia o culto. E fazíamos isso. E os louvores no YouTube, sabe? E foram chegando pessoas, só que não estavam ainda aptas, né, para o ministério. Então, ficamos aí, eu acredito que uns 2 anos com louvores no YouTube, sem Uau. nenhum levita, sabe? Então, acreditando que Deus iria fazer todas as coisas, né? Não importa o que nossos olhos estavam vendo, Uhum. nós acreditávamos que o que o Senhor tinha era muito maior. Isso é um temor que nós sempre tivemos, né? A gente não queria colocar qualquer pessoa para ministrar outras vidas. Sim, sim.
Então, tinham até músicos, teve um tempo que tinha baterista, tinha guitarrista, tinha todo mundo ali na igreja, mas são pessoas que não estavam compromissadas, não tinham compromisso com Cristo e nem com o reino ainda. Pessoas que precisavam ser curadas, saradas, libertas ainda. Então a gente falou assim, cara, nós vamos Exato. tocar no YouTube até essas pessoas se posicionarem. Uhum. Então, até que o Senhor começou a enviar um levita, 2 levitas, e hoje, graças a Deus, tem pessoas que estão adorando o Senhor conosco. Mas no começo foi muito engraçado. A pastora também dirigia o culto, ela dançava, às vezes pregava oferta. Ministrava um pouquinho do louvor, porque o E, YouTube é muito raso, né? Você tem que Aham. seguir e aquilo. daí eu estava estudando lá a ministração. Cara, Deus dava uma palavra extraordinária, a gente brincava, falava, cara, essa palavra é para Gideão. Gideões, né? Pregar Para nos aquele Gideões. evento, os Gideões. E chegava na igreja, faltava o Miriam e a Célia, que foram os primeiros que nós ganhamos. Hum. A gente, cara, não tem ninguém na igreja. E agora? Só tem 3 pessoas. E Deus falava, essa palavra É pra é hoje. para hoje. Senhor, mas não é para Gideões, vamos deixar isso daqui para uma outra oportunidade. Vamos pregar algo mais simples hoje, Salmo 23, 91. E Deus falou, não, essa palavra é para hoje. Então, foi muito desafiador, mas hoje também a gente olha para trás e fala, uau, cara, o que Deus fez. É O que legal ele isso, né? faz, né? É extraordinário. É incrível, assim, a gente olhar e acho que tudo começa pequeno, né? Sim. Mas se você tá centrado em Deus, Deus ele vai levar, né? A gente Sim. precisa continuar confiando. Você tava falando da matemática do céu e é muito louca, né? Porque essa matemática é 2 pães e 5 peixes alimenta uma multidão, cara. Exato. Aí, E pô, tem que sobra ainda? ainda sobra, 12 Uau, cestos cheios. meu Deus. Aí você fala assim, Jesus Essa é a andando, matemática dos céus. Jesus andando sem nada, tem que entrar no templo, tem que pagar imposto. Ah, vai ali pescar, na boca Pega do na peixe boca do tem, peixe, tá cara, lá. Deus ele supre, ele cuida nos mínimos detalhes, né? E olhando também continuando dentro desse contexto, como vocês chegaram a esse ambiente, né, do mover, do profético? O que levou, assim, qual foi essa construção, sabe? Então, como a gente falou, foi algo muito natural, né? Foi Foi algo que fluindo. foi fluindo. Lógico que nós temos nossos mentores, nossos apóstolos, que essa unção nós acreditamos que vem deles, né? Uhum. Então, vem deles para nossas vidas também, para esse território. Tem os nossos líderes, que eram líderes de célula, pastor Jones, pastor Andressa, mas nós nascemos, fomos despertados, fomos chamados desse mover. Então, não foi algo que a gente escolheu. Foi algo que realmente nós fomos injetados e o Senhor despertou para esse tempo, para esse território. Então, eu creio que nós atendemos o chamado e isso acabou fluindo, né? Nós nascemos nisso, eu acredito, né? Eu acho que já é da nossa identidade, né? Da essência. É da essência e apenas Seguimos. apenas foi, eu acho Não que foi nada planejado, pastor. É sim. algo que muitas pessoas perguntam, pastor, como isso ocorreu? Como vocês chegaram até aqui? Eu falo, cara, eu não sei. Não foi eu que planejei. Eu não fui o arquiteto, eu não fui o engenheiro dessa obra. Então Deus falou, vai, a gente foi, e ele quem projetou tudo. Então eu creio que Deus ele realmente projetou tudo. Eu não sei como. Já tinha sonhado, Sim, né? e desde a minha infância eu A gente nunca acompanhava profetas, né? Uhum. Então, isso sempre queimou. Esses dias eu tive o privilégio de um dos meus pastores que me pastoreou, inclusive que me batizou, esteve ministrando lá na nossa igreja. Nossa, foi muito poderoso. E ele é uma pessoa muito profética, né? Então, eu olhava ele assim com um olhar de muita admiração pelo ministério profético dele, sabe? Deus começava a entregar as coisas para ele, assim, da vida dos jovens, sabe? E ele falava assim, olha, essa é a pluma. Ele tinha um jeito, assim, mais ríspido, né? Mas de concerto mesmo. Então, eu acho que eu tinha essa admiração e queria carregar aquilo, sabe? Eu falava, eu quero que um dia Deus me use, assim. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não queria ir para o ministério infantil. Eu queria sentar no chão, se fosse uma mulher ministrando, eu queria ficar ali olhando, admirando. Então, eu sempre carreguei, na realidade, uma veia profética, né? Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu ia pro monte, nem sabia falar direito, Deus me batizou em línguas no monte, e Deus entregava, e Deus tinha um jeito de me mostrar as coisas que eu via uma televisão.
não entendia o que era visões proféticas. Então, Deus me mostrava uma televisão e mostrava a sua história, por exemplo. Então, Deus falava, fala para aquele homem que aquilo que você está assistindo aqui nessa televisão vai acontecer. Então, eu chegava nessas pessoas e entregava aquilo que o Senhor estava mostrando, né? Então, a gente sempre foi carregando isso dentro da igreja. E até hoje, né? Quando são temas de festividade, nós sempre oramos dentro disso. Vai ser tema de festividade ou inauguramos um templo novo. Qual vai ser o tema? Então, dentro daquilo, a gente começa a buscar, Deus, o que o Senhor quer? Porque que seja um tema profético. Então, a gente já teve vários temas aí, profetizando na geografia, alargando as tendas. Então, sempre nesse sentido, crendo que é profético, entendeu? Então, a gente sempre buscou, nunca é aleatório. A gente sempre fala, Deus, debaixo desses temas é o que a gente vai caminhar nesse próximo ano. Sim, sim. Então, Deus sempre faz isso. Quando Deus nos dá um tema, é certeiro que a gente vai caminhar naquele ano debaixo daquele tema. Tem um peso a palavra, né? Exato. Sim. Então, eu acho que o profético, ele é a veia da igreja, né? Como fala, a veia... Toda igreja tem que ter uma veia profética que vai conduzir os novos passos através disso, da intimidade com Deus, que né? vai na frente, que Vai na traz frente. a existência, aquilo que já foi criado, né? Aquilo que já é nosso. E olhando mesmo assim, eu acho que para o contexto de hoje, Deus tem despertado, né, as igrejas e Sim. para isso, né? Porque por muito tempo, e aí a gente entra naquele contexto, né, que quando eu perguntei no começo o que é uma igreja apostólica, a gente vem, por exemplo, de muitas igrejas que é o pastor, e aí tem o evangelista e tem o mestre. E aí o apostólico e o profético ficou de lado, porque Sim. não, o apostólico é o missionário, é alguém que é enviado. E o missionário né? é a mulher do pastor. O então, missionário é a mulher do pastor, né? E o profético, Tem muito assim, é isso, um né? irmão que de repente tem um dom de profecia, mas é muito além. Mais além. Tanto é que a Bíblia fala assim, que havia escola de profetas, né? Uau, é Eliseu, né? Foi Sim. professor ali. Quando os caras comem lá comida estragada, ele vai lá, né? Com veneno, ele vai lá e joga farinha e tal. Então tinha uma galera que aprendia, Isso. né? Eu fico imaginando assim, ele seguindo Elias, falando assim, só quero essa unção dobrada sobre a minha vida, né? Então Sim. era algo que era transferido e hoje a gente E tem... algo que era ensinado E é também. ensinado, Né? era ensinado. Então é algo que é ensinado. Então muitas pessoas pensam que nascem com isso, alguns têm um chamado muito cedo, mas é algo também que você pode buscar, Desenvolver, né? desenvolver, aprender, né? Buscar um Elias ali, ficar no pé, enfim, Uau. né? Então assim, atrair aquela unção. Nós queremos muito isso, só que muitas pessoas hoje não atraem, não buscam a Não unção, desejam, né? não Acho que- desejam, porque na verdade no Brasil ocorreu muito isso, né? Então tudo está centralizado no pastor. Sim. Então, Então, que se perdeu esses dois, né? Que é fundamental. É o governo da igreja, né? Sim. É o apostólico. Sim. É os 5 ministérios ali fluindo, É isso cada aí. um dentro do seu Exato. chamado, né? E eu até, olhando para isso, eu vou para uma terceira pergunta. Como o mover profético pode contribuir para o crescimento espiritual dos membros da igreja? Eu creio que essa pergunta, pastor, o mover profético como a pastora também acabou de falar, atrai aquilo que já existiu. Então, isso nos traz a gente a responsabilidade e também o benefício da gente viver aquilo que Deus já criou para nós, né? Uau. Então, assim, um ambiente profético faz a gente viver coisas que não são normais para o homem. Então, uma igreja normal não muda nada. Uau. Uma igreja passiva não muda nada. Então nós queremos uma igreja que se posiciona, uma igreja que tem visão. Então é exatamente isso. Os nossos filhos profetizarão, né? Nós Que caminha, cremos né? isso, né? Sim. Você comentou lá da pedra Pedro, né? E ele fala assim que as portas do inferno não prevalecerão. Então, ou seja, a igreja ela tá avançando e as portas não vão prevalecer, né? Exato. Uma Porque igreja ativa, né? Porque muito tempo nós ouvimos falar de uma igreja que vai para o templo buscar uma bênção. Aí nós até brincamos muito que, principalmente no Brasil, 7 dias para a chave da vitória, enfim, para ficar rico, para ficar próspero. Mas as pessoas não entendem que a igreja não é lugar para isso. Não que você não vai ser abençoado lá. Sim. Mas a igreja é um lugar de entrega. A igreja é um lugar de cultuar, de renúncia. Então a igreja profética atrai muito isso, uma rendição ao Senhor, ao chamado, aquilo que Ele tem. Então a igreja profética entende aquilo que Deus quer.
Sim. Eu né? acho Uau. que você ser profeta é você ser ministrado pelo coração de Deus, né? Então você senta com Deus, ele te ministra e você ministra o povo, né? Uhum. Então Uau. você pega aquilo que Deus está te falando e você transmite ao povo, igual Moisés fazia, né? Uhum. Moisés se encontrava ali com o Senhor e Deus dava destino a outras pessoas, né? Então, automaticamente a igreja cresce quando você ouve a voz de Deus. Então, o profeta ele tem que fazer o quê? Ele tem que profetizar sobre aquele povo. Tem que profetizar contra o pecado, contra a corrupção, contra a prostituição. Então, nós fazemos isso, né? Então, você é ministrado pelo coração de Deus. E aí Deus fala, olha, fala pro povo se arrepender. Que nós temos vivido muito isso nesses últimos cultos, né? O Senhor tá nos ministrando. Fala pro povo que eu tô irado. Fala pro Uhum. povo que eu quero que eles parem de adorar os bezerros. Falem para Uau. eles Deixar os largarem os, ídolos. os ídolos, os amores, os amantes e se entreguem a mim. Então, ser profeta é isso, é você ser ministrado pelo coração de Deus. E aí Deus fala assim, ó, fala isso pro povo. E quando eu falei até pro pastor, eu falei, nossa, ou a igreja vai esvaziar agora, ou a Só vão gente ficar vai os discípulos, crescer. né? Porque assim, não tá tendo como fugir de algo que Deus está nos Sim. ministrando ultimamente, sabe? E último culto, o pastor até brincou, o pessoal deu uma viajada lá no louvor, começou a cantar um louvor festivo. O pastor falou, para o louvor, ninguém vai sair daqui feliz hoje. Eu quero que vocês saiam tristes daqui, constrangidos com essa palavra, que essa palavra faça efeito em vocês. Uau. Então, acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso, né? E hoje a gente, por exemplo, a gente tá numa onda de podcast, uma onda que aí você vem e corta, né, o que chamou mais atenção ali, frases emocionantes. E a gente vê que, por exemplo, vai no Antigo Testamento tinha escola de profeta, o cara tinha que gastar um tempo. Você imagina Eliseu seguindo Elias, e Elias falou assim, cara, eu Uau, vou sozinho, e você fica, não, eu não vou sair da tua eu não bota, eu não vou vou te sair do seu largar. pé, eu não vou te Sim. largar. Sim. Então, a trajetória, o caminho, o percurso, quantos quilômetros ele não andou, teve que atravessar o Jordão para depois receber. E aí Exato. hoje a gente vive uma galera muito fast food mesmo, né? Foi até que a gente tava falando dos cultos, que a galera quer um culto rápido Isso. e tal, e quer uma unção extraordinária, mas não quer pagar o preço, né, do Sim, porque profético que hoje, exige, né? porque hoje coloco no YouTube, né, como ser profeta, como alcançar. Então hoje tem um comércio, né? Tem um É. comércio na internet, então o pessoal eles querem ouvir aquilo que eles colocam na verdade, o que eles querem ouvir, eles colocam para ouvir. Então tem muito isso. Mas nós cremos que ainda tem aqueles que vão à escola de profetas, né? Sim. Nós cremos que tem Legal. os verdadeiros profetas ainda que precisam ter levantado nesse tempo e ter sido coisa poderosa no nosso meio. Sim, e vale ressaltar que nós temos um profeta também que ele profetiza em todas as EAPs, né? Uau. Então, Nós temos uma veia profética uma muito veia forte no profética, ministério, né? assim, que é o pastor Edgar atualmente, então são 8 IAPs, né? Uhum. E aí ele ora ali debaixo daquilo e Deus dá o tema. Foi até engraçado, o ano passado foi o ano da expansão. 4 igrejas mudaram de templo no mesmo ano. Uau. E Deus ministrou, olha, esse é o ano da expansão. Fala para minha igreja que esse é o ano da expansão. Então, nós acreditamos muito no profético, né? no peso do que fala. Exato, é o poder da palavra, Uhum. né? Tanto que quando nós ministramos mães, né, nós falamos, olha, abençoa o teu filho. Porque o que você fala, o que sai da tua boca tem um peso, né? Então, não diga a palavra de maldições a ele, Sim, porque é muito real. As pessoas acham que o mundo espiritual tá muito em cima e eu tô na terra. Uhum. Não, é tudo misturado. O mundo espiritual é muito perceptível, muito palpável. E as pessoas não têm essa noção, acham que há uma legalidade muito grande no reino do espírito, né? Então, quando você caminha debaixo daquilo, você começa a fluir, né? Então, o pastor Edgar, inclusive é o que nos ungiu, né? Uau. Onde o Senhor Deus falou com ele. E aí ele sempre dá temas. Ele fala, ó, esse ano nós vamos caminhar. Esse é o ano da porção dobrada, já falando de Eliseu. E ele falou, ó, esse é o ano da porção dobrada. Que legal. E nós vivemos a porção Uhum. dobrada, fomos agora aí recentemente para esse novo salão. E estamos vivendo a porção dobrada do Espírito, sabe? Então, vem de cima e aí a gente vai seguindo e dando continuação, sabe? Naquilo que vai sendo passado. Aquilo que foi gerado no coração, né? Exato. Ele foi gerado. E uma igreja apostólica, como a pastora também citou um tempo atrás, aqui mesmo, que é algo que você transmitiu o coração de Deus, então você não tem compromisso com quem está ouvindo. Uhum. Por mais que você ame aquela pessoa, você tem compromisso com o próprio Deus.
Então, infelizmente, ainda existem alguns ministros, algumas igrejas que se preocupam muito com como Que as eles pessoas vão irão pensar, né? reagir, né? Mas nós nos preocupamos como Deus irá reagir. Como Deus irá entender o que que ele tem mandado falar, o que ele tem mandado ensinar. Então, essa unção profética, a gente acaba ministrando somente o que ele manda e o Senhor, ele Exatamente. quem faz tudo. Eu fico olhando o Antigo Testamento, né? Jeremias ali. Senhor, mas eu Nossa, tenho os uma profetas lá que estão loucura. só bênção e tal. E aí? Jeremias, é eu que tô falando contigo, então vai lá, mano. Exato. Jeremias, o que Não se é acovarde. é Não se real que eu tô acovarde. falando, né? É eu tô falando com E o você, pessoal né? fala assim, ah, Jeremias era o profeta chorão, mas ninguém profetizou as coisas horríveis que ele profetizou, né? Então, acho que ser profeta é exatamente isso que o pastor falou, você não ter medo de transmitir aquilo que Deus falou. Porque ser profeta de bênçãos é muito fácil. E muitas igrejas trabalham nisso. E enche, né? Multidões Multidão, são multidão. arrastadas pela profecia. Só que uma igreja profética não tem a ver com profecias, né? Exato. Uma igreja profética é você ministrar o coração de Deus, é você sentar e falar, Deus, o que o Senhor quer para amanhã, o que o Senhor quer para agora, Sim. o que o Senhor quer para esse povo hoje, né? E aí você fala, né? Domingo nós estávamos no culto, e como eu falei, eu estava ali ministrando, de repente comecei a ouvir vozes no meu... Falei até pro pastor, comecei a ouvir vozes na minha cabeça. As pessoas falando, o que eu vou comer depois do culto? Esse culto tá demorando. Eu quero minha cama. E no outro dia era feriado. E aí o Senhor me ministrou. Eu falei, olha, você que quer ir embora, tá com pressa de ir embora, não sei nem pra que você veio. Porque a palavra era sobre estar na presença de Deus, Uau. né? E eu falei, olha, você que tá com pressa, pode levantar teu lugar e vai embora, sabe? Porque nós não devemos se apressar de estar com Deus, sabe? E o ministério profético, às vezes, é isso. É você falar, Deus quer que eu fale, então eu vou falar, né? Então, Deixa ele se se responsabilizar, ficar né? uma pessoa aqui, vai ficar, entendeu? Mas eu vou ver aquilo que Deus quer que eu viva. Uau. E sobre essa questão, as pessoas se acostumaram muito, né, pastor, a ter um limite para buscar a Deus. Então tem um limite, meu culto é de 2 horas, então meu limite é esse, eu busco o Senhor ali na quarta ou no domingo, e enfim, entrego o meu dízimo e tá resolvido. Já Só fiz o meu que papel. nós teremos em um tempo onde as pessoas irão entender o que realmente é ter uma vida com Cristo, o que é estar entregue totalmente a Cristo, né? A gente até foi ministrado por um apóstolo que mora nos Estados Unidos, o Avilés. Ele estava pregando muito sobre isso, que adoração é você transmitir uma verdade. E muitas vezes falta isso, falta pessoas transmitirem verdades. Então tem muitas profecias, mas quais são as verdades? Quais são as verdadeiras? Então eu creio que nesse tempo o Senhor tem levantado também os verdadeiros. O Senhor vai levantar uma igreja santa. Nós estamos orando para que os palcos se quebrem, né? Sim, sim. E que os altares se ergam nesse tempo. Eu creio que nós iremos ver tempos assustadores, entre aspas, tá? Amém. Mas Terríveis. poderosos. Eu creio Sim. muito nisso. Eu creio que essa geração vai viver um tempo assustador, mas poderoso. A gente precisa, acho que, desse despertar de Deus, né? Sim, Porque acho que a gente tem, às vezes, vivido muito superficial. E hoje, o que tem sido pregado, muita gente, muita multidão em lugares que realmente é só as mãos, exato. né? Exato. E aí não querem o coração, não querem caminhar com o Senhor, né? Não E o querem a Senhor quer renúncia, começar a né? alinhar coração, né? Sim. Querem evangelho sem cruz, né? E Sim, sim. Jesus falou, não tem evangelho sem cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Pegue a sua cruz Siga-me, e siga-me, né? follow-me. Mas eu tô muito empolgado, eu sempre falo assim, com a grande expectativa, pelo que o Senhor tem falado que vai fazer. A gente olha para os nossos filhos, a gente fala, cara, uau, se a gente alcançou o que a gente tem alcançado, né? Aliás, Deus alcançou através de nós. Imagina o que vai acontecer com eles, através deles. A Bárbara, nossa filha, ela já é profeta desde pequena. Uau, Tipo, foi batizada com o Espírito Santo, recebeu o dom de línguas com 3 anos de idade. uau, Sim. uau. Com 3 anos de idade, ela profetiza, sabe? Ela tem visões já, então ela entende algo que a gente foi entender com 20 anos. Uau. Com 3 anos Imagina, ela né? já começa a entender, ela evangeliza na escola. Então ela fala, papai, eu queria folhetos, eu quero levar para meus amiguinhos. Então é algo que nós não exigimos dela, mas ela vê a gente fazendo, Sim. ela segue o Replica. exemplo e ela tá indo adiante. Então ela entendeu.
Então, eu creio nessa geração que vai entender, está entendendo, É uma geração que vai romper, né? vai romper. Sim. Tá Vai rompendo desde o realmente além. berço, né? É. Então, algo poderoso. É aquilo, né? Nós demos sorte, né? Eles deram certo. Uau, uau. Gente, que bom estar com vocês. Que papo precioso. E eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito na vida de vocês, no ministério. Eu sei que o Senhor Amém. fará muito mais. Nós É cremos. muito bom estar aliançados com vocês, caminhando debaixo do mesmo muito bom. propósito, né, no reino de Sim. Cristo, vendo vidas sendo transformadas. E eu fico feliz com a história, né? Que você comentando assim, poxa, lá na garagem, lavanderia, e o que o Senhor fez hoje, está fazendo e fará muito mais. Sim. Como a gente estava até comentando assim no podcast, a galera quer uma aula e quer um ensino de como ser uma igreja grande, mas não quer passar Os por um processos. processo, né? Exato. A luta, o desejo que tem. Meu, você matou 850 profetas, mas depois do nada, talvez no outro dia você não acorda bem, uma ameaça de Jezabel te Te desestabiliza. leva Traz pra pra caverna. Te leva pra enfim. caverna. Então, assim, são esses altos e baixos que, às vezes, receitas são dadas, mas a vivência e o contato com Deus é que vai, e a perseverança que vai trazer o resultado de fato, né? Sim. Sim. Isso é legal também, porque muitas pessoas olham até para os pastores e pensam super-homens, super-mulheres, Meu né? Deus. Então é fácil, eu acho que é importante também a gente deixar nítido esses altos e baixos também que a gente passa. Sim. Então, quantas vezes a gente não tá legal e e vai ministrar? E vai orar, Senhor, não tô legal. Eu não estou bem, mas eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor derrame uma unção nova. E o Senhor, Ele faz, porque não é sobre nós, né? E nunca será sobre nós. É amar Então, o propósito, né? é você entender, às vezes nem entende, mas você atender o chamado e atender o propósito de Deus ali e viver aquilo. Então, Sim. isso é extraordinário. Obrigado aí pelo tempo. Sei que a agenda estava corrida de Ah, vocês, já vão imagina. sair daqui voando, Vamos correr. É um mas prazer estar obrigado. aqui, né? Desde quando nós nos conhecemos, foi um tempo muito precioso, né? Quando nós nos conhecemos, nós falamos, uau, tem alguém com o mesmo coração, né? Com a mesma entrega. E aí o Senhor, na época que nós nos conhecemos, inclusive, nós estávamos em Santana também, né? Sim. E o Senhor nos transicionou para Cajamar e nós falamos, ainda bem que os pastores estão ali, em Santana, né? Profetizando, crendo, com o coração voltado, sabe? Porque nós cremos que Cajamar e Santana de Parnaíba vão viver a mesma coisa, né? Nós Uau. iremos crescer aí juntos, iremos virar notícia, como o pastor Eliel disse. Eu creio. E algo, Cajamar vai virar notícia é algo e muito Santana de bom, Parnaíba pastor, também. porque assim, de verdade, a gente sempre fala, cara, por mim arrancava todas as placas de igreja. Sim. Não teria IAP, não teria Betuel. Betuel, não teria Assembleia de Deus, não teria Batista, É um sabe? reino, né? É o reino, é isso que existe. Mas é muito bom você olhar, nós estamos bem na divisa entre Cajamar e Santana, vocês também. Uhum. Mas é muito bom a gente olhar para esse lado e falar, cara, tem um povo Ali, apaixonado ali. sim. Tem um povo que está cumprindo o propósito. Então a gente olha com admiração e também com felicidade, sabendo que não somos sozinhos, né? Tem outras pessoas também cumprindo isso. Então, parabéns para o Ministério Betuel, para vocês, Amém. pastores, por cada um que está junto com vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão vivendo tudo aquilo que o Senhor propôs. Sim. E é uma honra. Obrigado pelo E convite. coisas maiores virão, em nome de Jesus. Amém. Vamos marcar A mais igreja vai vezes. Vamos marcar mais avançar. vezes. A primeira vez é um pouco mais tenso, mas as próximas vai mais tranquilo. Flui melhor. Amém. Gente, Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Amém. A você que esteve conosco até aqui, compartilha, deixa seu like, comenta aí. E se você tem alguma dúvida sobre o apostólico, escreve para que a gente possa trazer mais vezes o pastor Eliel, a pastora Tamires. Tem muita coisa aí para a gente, sabe, se aprofundar. Deus abençoe a tua vida de forma especial. Fica com Deus.